Código Aberto no ar. Primeiro mês chegando ao fim, janeirão já vai tendo o seu pôr do sol e você que estava de férias já tem que começar a pensar mais sério aí no ano começando, voltando para as aulas, faculdade, eu não sei. A verdade é que aqui no Código Aberto você tem que ter o espaço garantido, onde aqui o jovem estuda a Bíblia de um jeito bem diferente e com uma turma pra lá de legal. São nossos convidados, gente igual você que vem aqui para pensar, discutir, concordar, discordar, porque o Código Aberto faz parte da gente com uma oportunidade de olhar a palavra de Deus e, através dela, o Deus da palavra. Vem com a gente, participa com a gente nas redes sociais, deixa suas observações, seus comentários, curta, faça da sua vida uma oportunidade extraordinária de decisões acertadas. E aqui, a gente, junto contigo, espera a volta de Jesus. Bem-vindo, programa Novo Tempo, programa Código Aberto, TV Novo Tempo com você. A gente está há tantos anos mostrando a esperança, porque a esperança está na palavra de Deus. E é essa palavra de Deus que a gente estuda aqui. E aí, o ano começando, vamos bater um papinho aqui com nossos convidados para mais um super programa juntos. Rafael, tudo na paz? Tudo bem. Um mês já, cara, passa rápido. Já 30 dias aí. Quem diria, né, cara? Tá bom, essa camiseta eu conheço, eu ganhei uma dessa de presente. Fala um pouquinho. Essa camiseta aqui é a camiseta do projeto de jovens, na verdade é a nossa camiseta de missão, né? A gente tem um projeto chamado A Sociedade, do estado do Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia, onde a gente reúne jovens para estudar a palavra de Deus também, mas para ação social, para ajudar as pessoas. Tanto que o lema do projeto é tudo por uma vida, ou seja, todo o nosso esforço e toda a nossa dedicação para ajudar alguém. Poxa, que legal. Conheço lá o líder de jovens daquela região, Isso, pastor é o Lelis. pastor Lelis Silva, o nosso líder na União Noroeste Brasileira, que a gente chama. É uma região né? do Brasil, ali a juventude não para quieta, é uma festa total, uma alegria, bonito de ver. Deus seja louvado, tá indo lá, Lu para lá também, vai pegar fogo ali. Já estamos lá, né? Vai ser bom a gente demais. vê os frutos do Espírito, né? Diante desse projeto aí, muitos jovens envolvidos. Bacana, manda um abração pro Leris, tá? Meu mando, colega de já. quarto, de tempo de faculdade, gente boa, conhece nossas bênçãos e nossas maldições, nossos podres. Quem morou junto sabe, né? É tudo igual. Vou perguntar para ele depois. Pode perguntar. Depois tuita pra gente. Pergunta do Dadá, é o apelido do tempo de colégio, não adianta, acompanha a gente. Me fala uma coisa, ano passado, alguma coisa que você quer deixar para trás? Pode confessar, confessionário aqui, vocês vão pensando agora. Um negócio que eu quero deixar em 2016, ficou para trás, chega. Olha, eu lá na minha cidade tenho o privilégio e a responsabilidade também de atuar como um líder, né, de jovens. Acho que o perfeccionismo é uma coisa que eu gostaria de deixar, porque eu acho que às vezes atrapalha demais. É bom por um lado, mas às vezes... É bom por um lado, né? Você prima assim por fazer tudo direitinho e tal, mas às vezes acaba atrapalhando um pouco até o desenvolvimento das pessoas. Então eu gostaria de ser mais relaxado assim, um relaxado bom, né? Não... Tem que ser exigente, mas sem ser mala sem alça, né, cara? Exatamente. Vai vendo marrento, já não dá, então tá bom. Vamos lá, pastor. E aí, pastor Adriane, tudo certo? Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos em frente? Fechando o mês, mas a gente já está todo curtindo? vapor Estão com a lição, perguntando, né? difícil para você, tá legal? Está sendo muito bom. Podemos ir mais fundo? Hã? Podemos ir mais fundo, então? Claro, cada vez mais. Isso é coragem, isso é estreando no Código Aberto, já manda para mim aqui, pastor. Vai lá. Vamos lá, pastorzão. Prazer. Algo de 2016, quer que fique em 2016? 2016 foi bom, eu estou com dificuldade de encontrar alguma coisa para deixar para trás. Que bom. Eu vou pensando enquanto isso. Vai pensando por pé na palavra. Pode ser até fora de vocês. Ó, mundo político, gente, eu tenho tanta coisa, eu quero que não volte em 2017 de jeito nenhum, né, Luciana? Tudo certo? Tudo certo. 2016 foi um ano. 2016 foi um ano. Foi melhor que 2015. Foi mesmo? Foi melhor. Mas eu acho que eu quero levar 2017 com mais leveza. Que legal, ainda. olha aí. Acho que é um desafio, né? A vida adulta ela traz muitas responsabilidades. Mas eu acho que a gente tem que ter essa habilidade de levar com mais leveza, né? Os desafios e tal. E agora pelos rios do Amazonas, quantas histórias, hein? É verdade, muitas histórias. Que legal, tá bom demais. E vamos lá. Vamos em frente, vamos nessa. E aí? Arícia, o que ficou no ano passado? Chega. Nem lembra, pastor. 2016 foi muito bom.
Mas eu acho que eu vou na linha do Rafa, da Lu, queria deixar ansiedade. Ansiedade. Gente, quantos ansiosos aqui. Eu acho que eu queria deixar Mas ansiedade. com 22 anos tem ansiedade? Não. Ah, você fica pensando no futuro, o que você vai fazer depois Namorado, de formar, ai. O concurso, pra onde você né? vai no concurso, o que você vai fazer da vida. Eu queria deixar um pouquinho, viver o hoje Que com legal. Deus, mas queria deixar ansiedade. Olha aí, ó, fica uma dica para você, jovem, tá comendo as unhas, talo das unhas. Calma, sossega, né? Deus cuida da nossa vida e a gente está vendo exatamente nesse trimestre essa personalidade tão fantástica, tão prática, tão intercessora e tão evidente na nossa vida, que é o Espírito Santo. E a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso. Nossos amigos, Vital, bem-vindos. Bom ter vocês com a gente de novo. Deixa eu perguntar uma coisa. Essa cor do seu violão aí é bonita, Felipe. É normal? Você não estou acostumado a ver um violão marrom, assim, vermelhado. Eles chamam de mahogany. Mahogany, sei como lá, que é? mahogany. Mahogany. Mahogany? É o nome da madeira, né? Mahogany, sei lá. É um nome lá, eu achei bonito. Bonitão, comprei. cara. Não, sério mesmo. Eu comprei pelo nome, né? Eu comprei do Thiago Arraes esse violão. Foi mesmo? É, Olha ele aí. trouxe uma vez para tocar aqui o violão, aí ele ia voltar, não queria mais. Aí você não sabe alguém que quer comprar, não? Eu falei, deixa aí, de repente eu vendo para alguém, te ajudar, né? Aí toquei no violão, falei, acho que vou ficar com ele. Aí fiquei com o violão. Ficou, né? Com o violão. Gente, hoje eu vou fazer diferente. Um de vocês vai começar orando. A gente tem tantos oradores aí, faladores, né? Suzane é a nossa oradora oficial. Suzane é a oradora oficial? Nossa oradora oficial. Por força maior do marido, vamos começar orando, tá bom? Muito amigos deles, né? Vamos orar. Senhor, obrigada porque o Senhor se revela através da palavra, Amém. porque o Senhor nos mostra a tua vontade. Faça com que nesse momento, ao abrir essa palavra mais uma vez, possamos compreender o teu querer sobre a nossa vida. Que esse querer seja revelado de uma forma pessoal aqui e também para as pessoas que estão em casa assistindo a esse programa, que o Senhor fale ao nosso coração e à nossa mente. Obrigada pelas tuas bênçãos e pela tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bom, sabe daqueles seriados que você começa às vezes o episódio, lá pelo 5º, 6º episódio, nos primeiros 30 segundos, tem um flashback do que estava acontecendo para você entrar de cabeça no seriado? É o Código Aberto. Estamos no 4º episódio dessa super temporada do Espírito Santo. Começamos falando sobre a revelação, a inspiração, pastor, como a Bíblia, a palavra, não é o pós-verdade, não, é a verdade verdadeira, prática e dinâmica com a qual Deus atua na nossa vida. Aí passamos para ver o Espírito Santo, esse personagem fantástico da Bíblia, essa divindade que se ilustra através do vento, através daquilo que você não vê, mas vê os resultados. E semana passada, Espírito Santo, Deus. Olha só. Só que agora a gente vai conversar um pouco mais polêmico, pastor, porque você mesmo falou há 3 semanas atrás para a gente, 2 semanas atrás, que o Espírito Santo se identifica como vento. E eu até anotei, pegar o pastor na esquina lá na próxima lição da quarta semana. Porque você falou do tal do vento, legal, tem o vento, tem o fogo, o sopro. Tá, mas então tudo isso são expressões incríveis para você entender o poder, o ser metafísico, o ser quase espumoso, para não dizer assim, completamente aerado, que é o Espírito Santo. E de repente nós vamos conversar sobre o Espírito Santo pessoa. Eu consigo entender o vento, agora transformar vento em pessoa já é pedir demais. Que papo é esse de que a gente consegue adequar a visão de vento? O Espírito Santo também é pessoa. Aí bagunçou tudo. Como é que a gente resolve isso, pastor? Boa pergunta, né? Ainda bem que eu tenho a ajuda também dos colegas aqui que estão... Para ouvir bem o que você vai falar, para te escutar. E interessante que as imagens não se esgotam no fogo, no vento, perdão, né? Tá. Eu já estou colocando fogo no meio. Uhum. Mas tem fogo em Atos também, né? Ele desce Sim. como línguas de fogo e tudo mais. Então tem fogo, tem vento, pomba. tem a pomba. Nós temos várias imagens que não são pessoais para descreverem o Espírito Santo. Perfeito. E aí a pergunta é, o que nós fazemos com essas imagens? Não é? O problema ou a solução é que nós temos toda uma lista de outros textos que descrevem o Espírito Santo de maneira pessoal. E aí nós temos esses 2 grupos de textos, então, para trabalhar com eles. Uma pergunta para a gente pensar. Será que Jesus também é descrito de maneira impessoal, de alguma forma? Com Você se lembra de alguma certeza. coisa? Jesus é descrito como uma pedra. Né? Quando, Olha aí, quando, ó, a, bem pedra, lembrado. A ideia da quando a pedra. pedra é ferida, a água jorra e Paulo diz que a pedra é Cristo. Cristo no Antigo Testamento, né? Então também Jesus Ok. tem coisa imaterial, assim, né? Impessoal, quer dizer. Exato. Tem outro exemplo que vocês estão pensando?
Tem a videira e os ramos também, né? Que também são as faz, imagens. É o também pão uma da imagem. vida, a água da vida. Todo João, que só dá Jesus, Perfeito. ilustrações impessoais também, né? Luz da vida, sua luz do mundo. E o próprio João luz. começa falando assim, no princípio era o Verbo. a palavra, não é? Que é algo abstrato também. E depois nós aprendemos que essa palavra, ela é uma pessoa, ela se encarna, ela está em nosso meio. Então, fica difícil a gente falar que porque a gente usa imagens impessoais do Espírito Santo, ele não poderia ser uma pessoa. Acho que seria forçar muito, né? É sim uma pessoa, nós temos outros textos, e essas outras imagens, elas agregam mais ainda a nossa percepção de alguém que não é simplesmente uma pessoa aos moldes das pessoas que nós normalmente conhecemos. É uma pessoa que vai além da nossa compreensão, e daí outras imagens também são úteis para isso. E isso é feito para Jesus também, num certo nível, como a gente tentou trabalhar aqui. Vamos lá, já vamos chegar um pouquinho mais nas explicações e nos argumentos, mas para vocês, Espírito Santo pessoa, parece mais complicado ainda do que já entender o Espírito Santo vento. Agora, dizer que é uma pessoa, tem a materialização pessoal, visual, até é meio complicado. O que seria o Espírito Santo? Já pensaram nisso? O Espírito Santo como pessoa é complicado. É complicado porque quando você pensa a pessoa, você pensa palpável, material. E, ao mesmo tempo, o nome é espírito. O espírito, quando você fala espírito, você não imagina algo palpável. Então, confesso que eu tive um pouco de dificuldade entre Espírito Santo pessoa, e aí você associa isso com personalidade, e Espírito Santo espírito. Vamos Foi bem acumulando, o complicado de pastor vai responder entender. tudo depois. Vamos só levantando dúvida aqui. Mas quando você compreende que o Espírito Santo também é Deus, já dá uma luz, né? Porque Deus tem personalidade, o Espírito Santo também tem. Você precisa ter um relacionamento, você tem um relacionamento com o Espírito Santo. Para você ter relacionamento, você só se relaciona com alguém. Né? Essa pessoa precisa ter personalidade, características para ter relacionamento. Então, quando você entende que o Espírito Santo é Deus também, já dá uma clareada, sabe que tem personalidade também. Né? Então, para você se relaciona com alguém também que tem características e tal. Fala, Eu penso que o imaginário popular, ele atrapalha um pouquinho a gente a ter essa compreensão. Porque a gente até comentou, assim, é relativamente fácil você tangenciar Deus. Porque a gente tem Deus ilustrado em várias figuras e tal. A gente tem Jesus como uma figura histórica, alguém que existiu, alguém que eu consigo, né? Aquela pessoa de cabelo comprido, de barba, assim, assado. Mas o espírito, a palavra espírito, popularmente, ela está associada a esse negócio, assim, que fica flutuando, sabe? Uma coisa, assim, de abstrata de fato. Então, acho que daí vem uma dificuldade, a gente, dessa imagem culturalizada, assim, a gente tem uma dificuldade de associar a palavra Espírito Santo ao que, de fato, ela é. Uma pessoa, de fato, como a gente já viu, que é divina e que tem algumas características. Me parece que esse ideário popular acaba atrapalhando a gente de pegar a essência da palavra e trazer para o que ela realmente é aqui nesse contexto. Então, agora me permita fazer uma coisa aqui no Código Aberto. A gente sempre tenta ilustrar ao máximo, que dos jovens, você sabe, trazer histórias, eu provoco a prática, tentamos arejar o máximo para você, como audiência, continuar com a gente. Mas agora eu te peço permissão para abrir um parênteses na tua vida e no seu tempo de dispersão e distração, que eu queria agora perguntar, nem que seja um pouco mais profundo, pastor e todos os convidados. A gente já levantamos o problema, não é tão fácil entender a personalidade, mas como é que seria, tarará. Essa é uma discussão muito séria. Espírito Santo é pessoa? Não. Espírito Santo é vento, é fogo, é sopro. É muito sério falar que ele é pessoa. Até mais sério do que como falamos semana passada que ele é Deus. Porque agora o pessoa é o palpável que você não vê. Que argumentos nós temos? Nem que fique um pouquinho árido agora para você, mas eu quero ser bíblico, eu quero ser profundo, eu quero ser pleno com você, para você entender que isso aqui é um estudo da Bíblia e consistente. Que argumentos podemos usar para dizer ao nosso telespectador? O Espírito Santo é uma pessoa, ele tem uma personalidade, ele é pessoal. Vamos lá, o que a gente pode ajudar a entender essa definição de pessoalidade do Espírito Santo? Eu posso tentar complicar um pouquinho antes da gente resolver? Vem para solucionar e levantar mais programa. Se você levantar questionamento, quem somos nós? Vamos pensar na seguinte dimensão, porque eu já ouvi algumas pessoas falando o seguinte, eles aprendem que o ser humano, ele não tem, digamos, quando nós falamos espírito no nível humano, isso não é uma outra entidade, não é uma outra pessoa. Tá. Eu tenho um espírito que, no fundo, é o meu fôlego de vida, né? Sou eu mesmo, no fundo, é isso daí.
E alguns falam, tá vendo? Para Deus, então, é a mesma coisa. Quando fala Espírito de Deus, no fundo é uma referência ao próprio Deus, não é uma outra individualidade, não é uma outra entidade fora do próprio Deus. A pergunta é, será que a gente pode fazer essa aplicação, que é do ser humano, que é antropológica, para Deus ou não? Esse poderia ser um caminho conceitual? Sim, mas pense no seguinte, Jesus expulsou, por exemplo, demônios. O que são os demônios? Seres. Eles são seres individuais, não é? Tanto é que eles podem ser contados até, ele pôde expulsar tantos demônios, né? Então, no mundo espiritual existem individualidades que são espírito, que não tem uma forma concreta, não é? Mas eles são individuais. Se isso pode ocorrer no mundo dos demônios, por que não, então, no ambiente de Deus, não é? Que também vive no mundo espiritual fora da nossa realidade aqui. Então, essa seria uma primeira questão para combater alguns críticos antitrinitarianos que acham sempre que o espírito tem que se referir à própria pessoa como a gente faz com o ser humano, né? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, acho que é a dificuldade de nós definirmos o que é uma pessoa. Como é que a gente conceitua uma pessoa? Não é? E aí a gente pode partir para várias teorias, até psicológicas talvez, mas a gente podia pensar de maneira simples que pessoa é alguém que pode falar eu. Não é? E aí eu acho que dá para a gente abrir um leque legal para a gente falar de coisas na Bíblia, onde nós temos o Espírito falando eu e agindo como realmente uma pessoa. Vamos lá. Momentos assim, como para vocês acham que podemos argumentar com alguém que está dizendo, não estou entendendo esse negócio de Espírito Santo pessoa? O Espírito Santo é uma pessoa, primeiro, tem sentimentos. Eu não consigo imaginar uma força. Se a gente substituir, né, fizer esse exercício assim, ó, vou tirar a palavra Espírito para colocar uma força, que é a ideia que muita gente tem. Eu não consigo dizer assim, uma força tem o sentimento, uma força se entristece, uma força ama. Os sentimentos são uma característica do Espírito Santo. E a Bíblia traz alguns versos em que dá essa ideia de que existe um sentimento por trás disso. Romanos 15:30 é um exemplo aqui que eu pego para citar. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. É Paulo falando e identificando que há um sentimento por trás dessa pessoa. Ela sente, ela tem, né? Ela está envolvida de alguma forma sentimentalmente com a gente. Rápido intervalo, vocês dois vão falar no próximo bloco, para terem um pouquinho mais de tempo, mas eu quero vocês na chapa quente também. Vamos lá, é agora a hora. Espírito Santo pessoa. Já a gente volta, não sai daí não. De volta, segundo bloco, e você aqui com a gente estudando o Espírito Santo na Bíblia. E o assunto de hoje é o Espírito Santo, uma pessoa. Vamos lá, quero ouvir vocês, damas do nosso programa de hoje. Bem, eu não consigo imaginar uma força apenas se inclinando para me consolar, né? É o papel do Espírito Santo, ele ser consolador no meio da adversidade, né? Ser apenas uma força que não tem empatia pelo que eu estou vivenciando. Ou seja, força não consola. Força não consola, né? Força, ela não tem empatia. Força, ela não se inclina, ela não dá auxilia. Colo. Isso aí. Então, não dá ombro. Não dá ombro, ela não auxilia no momento que você precisa. Então, você precisa ter essa empatia, né? Para se inclinar e para consolar. Então, força, ela não tem essa capacidade, né? Interessante. Apenas. A Bíblia também coloca denominações para o Espírito Santo que, ao meu ver, só são atribuídas a pessoas. Consolador, a gente comentou nas lições passadas, professor, guia, conselheiro. Quem pode dar um conselho é uma pessoa. Não tem outra forma de você conseguir um conselho. Você não consegue um conselho de algo que seja imaterial. Então, eu acho que isso é mais um argumento para a gente falar, o Espírito Santo é pessoa. Temos também uma expressão que eu achei bacana, dizendo ali que o Espírito Santo, ele ama.
e o amor, o sentimento, mais ou menos o que você falou, né, sobre o sentimento de empatia, não dá para uma coisa amar, não dá para uma força ter o amor. E isso é inegável, que há um relacionamento de amor na Bíblia entre a divindade e o ser humano. Já vimos semana passada que ele é Deus e a gente sabe do Deus é amor. Força não ama, né? Força não consola, força não dá ombro, né? Força não dá para você dar um conselho. E a gente começa a amarrar um pouquinho mais para você entender. Quando falamos que o Espírito Santo é pessoa, eu acho que aqui ninguém vai ter dúvida de que ele é consolador, está na Bíblia, né? E outras atribuições, pastor, o senhor pode até nos ajudar depois, outras terminologias usadas para o Espírito Santo, que não tem como, se está na Bíblia e fala que é assim, não tem como não ser pessoa. E posso acrescentar mais, Claro. acho que mais uma virtude que ela é essencial de todo ser humano, que é a vontade. Que inclusive é até a disputa do grande conflito entre o bem e o mal, é a nossa vontade, é o nosso desejo. E a Bíblia deixa claro que o Espírito Santo ele também tem vontade, ele também deseja algumas coisas, ele também, diante da sua vontade, distribui, por exemplo, os dons, e enfim, de acordo com a sabedoria que ele tem, com o conhecimento que ele tem. Então a gente está falando de alguém que sabe, que conhece e que tem vontade baseado nisso. E eu acho que nada mais característico de um ser, de uma pessoa, do que a vontade. Né? Vamos lá, pastor. Boa, bem colocado. Vontade. O que mais deixamos escapar aqui para a gente poder definir o Espírito Santo como pessoa? Acho que uma outra característica curiosa também na Bíblia é que o Espírito Santo pode ser entristecido, contristado, né? É uma ideia bem interessante. Uma força vai ficar triste? Isaías 63 trabalha bem essa ideia, né? Me chama a atenção a seguinte questão: alguns vão falar, mas essas linguagens que vocês estão falando aí são uma mera personificação, uma linguagem de personificação de algo que não é uma pessoa, mas a linguagem está personificando, e esse é um recurso da nossa linguagem. Vamos entender, a gente falou lá no início da nossa discussão da lição, que Deus se revela de diversas formas, né? Quando a gente falou das Escrituras. Então a gente tem partes da Bíblia que são, por exemplo, poesia. Deus se revelando, inspirando, e o profeta Davi escrevendo música, poemas, né? Nós temos cartas escritas por Paulo. É interessante notar que as maiores afirmações de personalidade do Espírito Santo estão num gênero textual chamado narrativa histórica, livro de Atos, que está narrando história. Então, não é apenas uma poesia que usa mais figuras de linguagem, né? Mas ele está contando uma história. O Espírito Santo é derramado. Aí lá no capítulo 5, a gente já viu esse texto na semana passada, Pedro acusa Ananias que ele mentiu contra o Espírito Santo. Você mentiu contra Deus. A gente já comentou aqui que mentira é para uma pessoa, não é? A narrativa avança, vem o capítulo 13, e aí é necessário levantar alguns missionários, a primeira viagem missionária de Paulo. E aí o Espírito fala assim, separai-me, ou seja, separem para mim, não é? Pessoas que vão fazer essa obra. Então, novamente, separar para alguém, né? Curiosa essa linguagem. Depois vem o capítulo 15, a igreja de Atos está dividida, tem uma briga lá, circuncida, não circuncida o gentil que está aceitando o evangelho. Aí lá no final do capítulo 15, os apóstolos chegam a uma conclusão. Olha, nos pareceu bem, então eles estão emitindo um parecer sobre a reunião, que a gente não coloque esse jugo sobre os gentios. Mas nisso que eles estão falando, fala assim, nos pareceu bem e também pareceu ao Espírito que isso não seja colocado. Então o Espírito emite um parecer da mesma maneira que os apóstolos estão emitindo. Lembrando que o gênero textual de Atos é uma narrativa histórica. Então, tudo isso, claro, não vai provando, não vai impor, né? Mas isso não vai convencer alguém que não quer ser convencido acerca da personalidade do Espírito, mas essas são evidências que a gente tem que estar atento a elas e com o coração aberto na medida que a gente vai estudando, né? Vital, quero ouvir um de vocês. Qualquer um de vocês, viu? Sem preferencismo, né? Sem exclusivismo, tá? Felipe? Menos eu, já falei demais. Vamos deixar aqui. os outros. Para vocês, quando vocês escutam uma discussão como essa, o Espírito Santo pessoa, o que isso soa para vocês? Temos aqui filho de pastor, que nem eu, gente aí
convertida depois de maiorzinho, outro aí. Quero ouvir vocês. Espírito Santo pessoa, porque a gente não fala muito sobre isso, né? Ele é a força, eu peço, eu oro, até choro, me consola, inspira letra, música e dá consciência, mas Espírito Santo pessoa, a gente não tem um visual dele, né? Para dizer assim, tá lá, vou abraçar. Eu né? vou falar da minha experiência Vai. pessoal com o Espírito pessoa. Eu tenho uma relação muito... Eu considero um relacionamento, né? Diretamente com aquilo que eu escrevo, com as músicas que eu escrevo. Às vezes eu olho com um olhar assim, não do momento em que eu estou compondo, mas um olhar do espectador. Quando eu ouço minha música pronta, às vezes eu não me reconheço naquilo que eu fiz. Olha. Então eu sinto como se alguém está ali junto comigo, compondo naquele momento, alguém está entendendo o meu momento, está entendendo a minha luta, a minha indagação, o que me aflige, aquilo que me alegra. Uma pessoa está ali junto comigo, participando desse momento em que eu estou escrevendo aquela composição. Então essa é uma experiência simples, mas que demonstra a presença desse espírito pessoa na minha vida. Então você de uma sente forma isso muito pessoal. nos mistérios e segredos da composição. Que é uma coisa que eu vivo sempre, né? A tua Coisa simples. vida, teu ministério, né? Sim. Vamos lá, vocês. Espírito Santo pessoa. Douglas. Eu tenho, na verdade, um pouco de dificuldade, assim, eu acho, de fazer essa separação, assim. Eu tenho realmente um pouco de dificuldade, não de não acreditar nisso, mas eu acho complicado na minha vida, assim, nos meus momentos e quando eu vou orar e quando eu vou falar, essa separação de, tipo, no outro programa a gente estava falando de, tipo, agradecer a Jesus porque morreu, a Deus por causa disso, ao Espírito Santo por causa daquilo. Eu não sei. Eu acho que eu tenho uma certa dificuldade nisso. Eu vou mais para o lance de, tipo, eu acredito que Deus é a trindade, são três, mas são um. Eu meio que faço uma coisa... tudo junto. Com exatamente. eles que se dividam, está tudo certo, eu não vou me preocupar. Eu não consigo fazer essa separação de, tipo... Eu vou orar para esse, eu vou orar para aquele, eu vou pedir esse para isso para aquele. Eu não sei se alguém faz isso, se é o que está querendo dizer, mas eu não consigo. Essa tem uma questão que é bom a gente levar para o pessoal de casa. Com certeza. Tem pessoas que oram, por exemplo, para o Espírito Santo, né? E tem gente que se sente, às vezes, culpado por orar para o Espírito Santo. Certo, é errado, é orar para Deus. Eu oro para Deus o Pai, eu oro para Jesus. Eu posso pedir para o Espírito, mas o mediador entre Deus pra quem e que eu os vou orar homens se eu quero Jesus, isso? não é? Então eu oro para Jesus, é Ele que intercede por nós. Mas será que seria errado eu falar com o Espírito Santo, já que é Ele quem faz a obra na minha vida? Então, são que questões é o errado, que a né? gente... O errado é não orar, Felipe. O errado é você Agora, que deixa, né? O homem, Pastor. essa coisa do Deus pessoal e do Espírito Santo ser pessoa e tal, a gente não consegue. Isso aqui é uma questão que precisa ficar clara, né? A gente não existe exercício de religiosidade ou de espiritualidade nenhuma fora das categorias que o homem é capaz de compreender. Não existe, né? Você vai ver o tempo inteiro, na Bíblia inteira, você vai ver Deus se revelando para o homem, mas dentro de arquétipos que o homem é capaz de suportar. É o aquáriozinho nosso, na gente. sua limitação. E aí a gente... E para você ter uma noção de como essa realidade do Deus pessoa ela é forte, a gente não precisa nem tentar provar isso em relação ao Espírito Santo. Deus encarna e vira um homem, né? Ele vira um homem, é pessoa, ele vem aqui, fala, toca, conversa com a gente, né? E aí, a partir disso, não fica difícil eu compreender esse Espírito Santo como uma pessoa e tal, mas essa é uma categoria humana, né? Tem gente que acha que Deus é um cachorro, outros falam que Deus é uma vaca e tal, e não é um absurdo as pessoas pensarem dessa forma. A vontade de materializar. Porque é a necessidade de você compreender dentro de categorias e dentro de linguagens que lhes são acessíveis, né? Agora, a Bíblia mostra um Deus para a gente que mesmo... Olha só, isso é curioso, né? Eu estava conversando sobre um grupo de estudo que a gente tem em casa na sexta-feira à noite. Mesmo esse Deus se revelando e permitindo como um ato de misericórdia que nós o compreendamos dentro das categorias que nos são acessíveis, mesmo assim, ele é um Deus que não se permite se representar por nada. Fala assim, ó, é assim que você compreende, ok. Mas saiba bem, eu não posso ser representado nem por nomes. Nem por nomes, né?
Eu sou o Deus que não cabe dentro da sua racionalidade. Isso precisa ficar claro para você. Ele diz para a gente. E essa tensão entre aquilo que eu sou capaz de compreender e aquilo que ele não se permite representar, é ela que faz a nossa caminhada e que faz a gente se relacionar com esse Deus. Fantástico, pastor. Vamos voltar para ti, porque ali a Suzane falou uma coisa legal. Trabalhar em cima de algumas ideias aí muito boas. Pois é, né? porque a Suzane também ela mencionou ali o relacionamento. É interessante a gente pensar nesse aspecto do relacionamento com o Espírito Santo. Isso também não exclui a luta do Douglas, que às vezes, mas na minha mente eu não consigo compartimentalizar o relacionamento. Não tem erro nisso, contanto que você esteja se relacionando com Deus, e nós estamos agora entrando num aspecto bem teológico, código aberto. Estamos discutindo agora pneumatologia, isso é a matéria que o professor Adriane ensina para futuros pastores desse Brasil afora. Então agora nos permite entrar um pouquinho mais nesse aspecto teológico, para você entender também como é profundo e fascinante isso, mas sem nenhum sufocamento também àqueles que têm as suas dificuldades de entender, né, pastor? Perfeito. Acho que o Felipe coloca é muito importante, né? Não reduzir Deus. Mas nesse processo é também importante nós colocarmos que Deus ele vai além da nossa racionalidade, mas não quer dizer que Deus seja irracional. Não quer dizer. Não quer dizer que nós não vamos compreender Deus. Nós compreendemos, só que uma parte, não é? Que ele se revela. Porque senão a gente cai numa linha de religiosidade mística. O que é o misticismo? É aquele que acredita que não existe nenhum tipo de racionalidade religiosa. Você não entende nada, você só sente. Né? Então, nós entendemos que nós podemos compreender algumas coisas, e a Bíblia revela, mas, acima de tudo, isso vai além da nossa compreensão. Né? Um gancho interessante da oração, que foi mencionado na lição anterior, podemos orar para o Espírito Santo? Se a gente se lembra que o Espírito Santo é Deus, a resposta é sim. Temos exemplos de orações para o Espírito Santo na Bíblia? Eu não saberia te dizer uma. Eu arriscaria dizer que nós não teríamos exemplos. Podemos orar para Jesus? Na medida que Ele é Deus? Sim. Temos exemplos de orações para Jesus na Bíblia? Podemos identificar algumas poucas. Por exemplo, Estevão, quando está morrendo, ele fala, Senhor Jesus, recebe meu espírito, né? Ecoando a própria oração de Jesus na cruz, que fala a mesma coisa para o Pai, né? Mas a regra, em geral, da oração, que Jesus até ensina, é que a oração, ela é, em geral, aplicada para quem? Dirigida para quem? Para o Pai, em nome de Jesus. Isso não proíbe ninguém de orar para Jesus ou para o Espírito. Mas digamos que a via normal é para o Pai, via intercessão de Jesus. E o que o Espírito Santo faz nesse processo? Eu queria chamar a sua atenção para Romanos capítulo 8, 26. Que fala que o Espírito Santo, ele ajuda as nossas fraquezas. Nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a intercessão do Espírito, ela é interessante e curiosa, porque ele nos ajuda a orar. Nós não sabemos orar como nós deveríamos orar. E o Espírito Santo vai e nos ajuda nesse processo, né? Então acho que é uma imagem muito bonita também que a Bíblia traz dessa questão da oração e o Espírito Santo. Quero ver vocês. E aí? Eu acho que esse aspecto de pessoa, eu também tenho muita dificuldade, que nem o Douglas, em fazer essa separação. Mas eu acho que o mais importante da gente entender que ele é pessoa não é nem tanto a separação. É a gente entender que, como pessoa, eu posso conhecê-lo. Eu só consigo conhecer pessoa, eu só consigo fazer amizade, eu só consigo ter relacionamento com o que é pessoal. E eu acho que isso é o que é mais importante. Quando eu entendo que ele é pessoa, eu consigo construir um relacionamento com ele. Eu consigo conversar, eu consigo, às vezes, me irritar. Eu já tive momentos que eu bati de frente e falei, poxa, não queria que fosse desse jeito. Então, só com pessoa eu consigo fazer isso. Acho que esse é o mais importante. Com pessoa eu consigo ter relacionamento. Tá bom. Rápido intervalo. Luciano já volta depois do bloco falando, para a gente ouvir depois uma música e encerrar o assunto, o Espírito Santo e a personalidade do Espírito Santo. Não esquece,
É vento? Sim. É Deus? Também. Mas agora é pessoa? Também. Que programa, hein? Não sai daí que já já a gente volta. De volta ao terceiro e último bloco. E olha só, no intervalo, aqui a gente teve uma pergunta que rolou, eu já não deixei nem acontecer para falar que no programa com você, depois da música, vem coisa boa, se prepare, porque aqui a Arícia ficou aqui com uma coisa que me deixou surpreso, né? Vamos lá, Lu, você ia falar uma coisinha antes de eu te interromper, para a gente ouvir a música. Sobre a questão do Espírito, né? O Espírito Santo como pessoa, só quem tem atitude é alguém também, né? Então, esse papel de convencer... Atitude. De convencer, de auxiliar, né? Ele está sempre em ação, em movimento, né? Então, a atitude, você precisa ter personalidade para ter, né? Um exemplo. Eu já tive a oportunidade de dar estudo bíblico para algumas pessoas. E no final do estudo bíblico foi bem frustrante para mim, porque eu orava o tempo todo para o Espírito Santo convencer aquela pessoa do que a gente estava estudando ali. E essa pessoa não decidiu depois, no final, né, no último estudo, ela não decidiu pela decisão do batismo. Não decidiu. E eu fiquei muito frustrada com o Espírito Santo. Mas como assim? Eu passei quase 6 meses orando pela pessoa, né? Mas, na verdade, eu queria convencer aquela pessoa, né, de que ela teria que tomar uma atitude. Mas já aconteceu também de eu dar estudo bíblico para uma outra pessoa e ela tomar a decisão no final, dela ser convencida, né? Então, foi a mesma situação, mas com resultados diferentes. Só quem convence é alguém. E é um convencimento que está fora da nossa realidade. Então, para você convencer, precisa ter atitude, precisa ser ação, precisa ser alguém, precisa ser o Espírito Santo. Bom argumento. Vamos de música. Vamos lá, gente. Cantar o quê? Por quê? Vamos cantar Brasa Viva. Brasa Viva? Brasa Viva, composição Ótimo. do senhor Felipe Valente. Olha, grande Felipe. Vamos Só deu nessa. eu hoje. Oxa. Só deu eu. Santo, 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 Santo é o meu Senhor, tua glória inunda a terra e o céu. Ai de mim, um homem pecador, não consigo ver teu esplendor, os meus lábios tão impuros me condenam. Como Isaías e o serafim, com brasa viva purifica-me, limpe os meus lábios para te servir. Eis-me aqui, envia-me a mim. Santo, 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 Santo é o meu Senhor, tua glória inunda a terra e o céu. Ai de mim, um homem pecador, não mereço ver teu esplendor, os meus lábios tão impuros me condenam. Como Isaías e o serafim, com brasa viva purifica
purifica-me. Limpe os meus lábios para te servir. Eis-me aqui, envia-me a mim, como Isaías e o serafim. Com brasa viva purifica-me. Limpe os meus lábios para te servir. Eis-me aqui, envia-me a mim. Santo, 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 tu és santo, 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 santo. Serafim, com brasa viva purifica-me. Limpe os meus lábios para te servir. Eis-me aqui, envia-me a mim. Como Isaías e o serafim, com brasa viva purifica-me. Limpe os meus lábios para te servir. Eis-me aqui, envia-me a mim. Santo, 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 santo. Opa! Amém, amém. Deus seja louvado com a música. Reta final do programa, acabando o primeiro mês desse super ano, mês de janeiro. Arícia, você estava ali incomodada. Eu falei, não pergunta nos bastidores, não. Pergunta na frente de todo mundo. E aí? Eu estava com uma curiosidade, o pastor falou, lança lá. Vou lançar para você, pastor, ou alguém que saiba responder, lançar para qualquer um aí que saiba esclarecer. A gente tem uma imagem imaginada, às vezes caricata, de Deus Pai, barba branca, cabelo branco e sentado no trono. Jesus veio à Terra, sofreu, ambos a gente imagina em carne. Tem alguma possibilidade do Espírito Santo ser carne, não ser e às vezes ser? Essa é uma excelente pergunta. Eu responderia da seguinte maneira. Da Trindade, a única pessoa que se torna carne é Jesus Cristo. Não é? Porque se ele já tivesse uma forma encarnada antes da encarnação, a encarnação não faria sentido algum. Não é? Então, a pessoa que tem realmente a forma de carne é Jesus Cristo. A mulher samaritana pergunta para Jesus aonde que eles têm que adorar a Deus, se é no Monte Gerizim ou se é em Jerusalém. Ela está preocupada com a localidade. E Jesus fala que, na resposta, que Deus é Espírito. Por isso é importante que se adore em espírito e em verdade. Em realidade, o que Jesus está fazendo é deslocando a preocupação da localidade. Porque ao dizer que Deus é Espírito, a natureza dele não está limitada a um lugar ou a um espaço como nós, seres de carne e osso, somos limitados, né? E Jesus, por conta da encarnação, ele tem essa situação. Então, eu consigo visualizar muito bem Jesus, porque ele se encarna, ele é uma pessoa, como nós somos, então eu visualizo bem. O Pai, eu tenho menores condições de visualizá-lo, mas só pelo nome que ele é chamado, Pai, em toda a Bíblia, me ajuda também a visualizar, pelo menos na minha mente, né? E você fala dessa ideia da barba e tudo mais, porque a gente visualiza um Pai, mas ele não é carne como Jesus se encarna, não é? E o Espírito? Aí é mais difícil de visualizar ainda, pelas linguagens que são usadas. A gente falou em lições anteriores que ele trabalha nos bastidores, portanto ele é uma figura também mais misteriosa da gente desenhar. Então eu fecharia meus comentários com o seguinte ponto. O que eu ouvi na nossa boa discussão aqui, algumas pessoas, eu tenho dificuldade de separar e tal. Eu acho que a gente poderia localizar a dificuldade no seguinte ponto. A dificuldade está em nós visualizarmos
a personalidade do Espírito, não é? Mas, como a Bíblia vai colocando isso de maneira pessoal, eu então aceito a personalidade do Espírito, mesmo que eu tenha dificuldades de visualizar isso na minha mente. Sim. É o que é a fé, né? A fé é acreditar naquilo que a gente não pode ver. Mas eu queria chamar a atenção para um outro aspecto que me comprova que o Espírito é uma pessoa. A gente falou de relacionamento com o Espírito. Relacionamento é partilha. Quando eu me relaciono com alguém, eu dou um pouco do meu tempo para ela, ela dá um pouco do tempo dela para mim, eu conto as minhas experiências para ela e ela conta para mim, ou seja, há uma troca mútua num relacionamento. Se a gente insistir em olhar para o Espírito Santo como uma força, não há possibilidade de relacionamento, só há possibilidade de eu tentar entender como é que eu vou conseguir mais disso, como é que eu vou conseguir mais dessa força. É uma visão míope, porque quando eu olho para o Espírito Santo nessa perspectiva de um relacionamento, de uma partilha, aí eu trago para o plano que realmente importa. Quanto mais eu preciso oferecer de mim para o Espírito Santo, para que ele possa completar em mim a obra que é dele. Acho que esse talvez seja o paradigma que a gente tem que vencer. Em vez de olhar para uma obtenção, eu preciso do Espírito como... Não, o que eu posso dar de mim para o Espírito? O que eu posso oferecer a mais? Que milha a mais eu posso percorrer para que ele possa agir no meu coração? Vamos lá, Lu. E aí? Misterioso, mas bem revelador também o estudo da lição desse trimestre. Eu me sinto aliviada, pastor, em entender que o Espírito Santo ele é uma pessoa, né, que entende as minhas mazelas, né, que vai compartilhar comigo da minha vida, que vai estar presente, que não é apenas uma força, né, que está vagando no universo, acompanhando o desfecho da humanidade, mas que é uma pessoa que tem empatia por mim, né, nas horas tristes, nas horas felizes também, e que está comigo o tempo todo. Então, dá um alívio, né? O Consolador, ele não é uma força apenas, ele é uma pessoa mesmo, que está ali com você em todos os momentos. Então, dá uma tranquilizada, assim, falando, é uma pessoa mesmo que está ali do seu lado, te consolando, te auxiliando, te motivando, né? Te convencendo também, quando necessário. Então, isso dá uma aliviada. Pastor, lá no final do nosso manual, a pergunta é: por que então é tão importante estudarmos a natureza do Espírito Santo? Para não ficarmos nesse mundo ortodoxo ou no cume de um Everest do saber e ninguém chega lá. Mas por quê? Que até mesmo esse jovem que está agora com a gente assistindo, estamos só mais menos de 5 minutos para o final do programa, mas por que é importante a gente pontuar a natureza do Espírito Santo? Se eu puder responder isso de uma maneira também que reflita o meu diálogo com algumas igrejas quando eu visito, eu percebo que algumas pessoas que não gostam da ideia do Espírito Santo como pessoa, eles se incomodam com essa complexidade e eles tentam simplificar isso na cabeça. É mais fácil acreditar que Deus é uma pessoa só, e aí eu coloco o Espírito Santo como uma força, eu não tenho que trabalhar com essa complexidade. E aí, o que ocorre? Lá em Mateus fala para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu vou em Atos, eu vejo o pessoal só batizando em nome de Jesus. Então, eu uso esse texto aqui contra esse daqui. Então, é uma leitura de subtração, não é? Um texto subtrai o outro. Eu vou para 2 Coríntios, ele termina com uma bênção, né? A bênção tem Jesus, que a graça de Deus o Pai, né? E aí depois a comunhão do Espírito no final, a graça de Jesus, perdão, o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito estejam com vocês. Lá no início do livro, menciona só o Pai e o Filho. E aí o que eles usam? Isso daqui vai subtrair o outro, então não pode ter 3. Eu me sinto mais confortável lendo a Bíblia somando. Aqui tem 3 pessoas para batizar, e lá eles resolveram batizar em nome de Jesus. Estou bem com isso. No início de um livro mencionaram 2 pessoas, no final do livro mencionou 3. Estou bem com isso, porque o que o texto bíblico ele vai fazer na minha mente é adicionar informação e não subtrair, não é? Eu acho que não é papel nosso ficar simplificando Deus. Se Deus ele tem uma figura mais complexa, vamos então ir nessa direção, vamos acreditar,
porque todo esse quadro complexo vai produzir para nós um Deus que ele vai além da nossa própria compreensão. Então seria ir contra a tentação, às vezes, de querer colocar Deus numa caixinha e simplificá-lo, né? Se eu puder fechar dessa maneira, eu detesto quando eu vou ligar para um lugar e aí tem uma voz eletrônica falando comigo. Sim. E aí eu quero falar com uma pessoa, deixa eu tirar uma dúvida aqui, coloca alguém, eu não quero falar com essa máquina, né? Então, em toda a complexidade divina, nós temos uma pessoa trabalhando conosco também, que é o Espírito Santo. Jovem, é um assunto denso? É. Por isso que você está no Código Aberto, que a gente estudou de um jeito diferente, Espírito Santo. Aqui a gente conversou, esse não é um assunto que se esgota numa semana. Nós vamos voltar a discutir um pouco mais a personalidade, a atuação, e vão vir algumas perguntas com muita coisa que se entende de maneira equivocada sobre o Espírito Santo e que a gente vai conversando aqui nessas 12 semanas juntos. Estamos na 4ª semana. 1/3 da nossa super temporada está se concluindo agora. Mas você entenda, o Espírito Santo, Deus, ação, vento, revelação, pessoa, está à disposição de cada um de nós. O pastor foi muito bem colocado. Obrigado, pastor. Você vê que poderia entrar aqui nos aspectos mais do grego, do hebraico, do Olimpo da teologia inalcançável. Você, de uma maneira muito prática, está dizendo para o jovem, jovem, é para você. Pode não entender tudo, pode ser muito mais complexo, mas é acessível. Nós não queremos tornar esse estudo do Espírito Santo algo farisaico, onde você se orgulha do conhecimento que tem, mas na prática você não sabe para quem está orando, né? Ora, não sabe para quem? Um dia vai entender tudo. Agora não abre mão disso, dessa vontade da descoberta. Sendo uma pessoa, tem emoção, tem temperamento, tem compreensão, enxuga a lágrima, dá ombro, é a convivência, é essa personalização que traz você o sentimento de não estar sozinho. Eu queria terminar com isso. Se o Espírito Santo é uma pessoa, você tem uma pessoa do teu lado. Se o Espírito Santo é uma pessoa, você tem uma pessoa para bater o papo. Se o Espírito Santo é uma pessoa tem empatia, sentimentos e avaliações e reflexões com você. Então, jovem, está esperando o quê para você experimentar isso? Que tal nesse exato momento você vai refletir agora sobre essa pessoa, essa personalidade à disposição de cada um de nós. E posso dizer uma coisa? Cada um na sua experiência com Deus tem vivido fortes emoções com esse Deus pessoa, que morre, que ajuda, que consola, que faz acontecer, que protege, que defende, mas sobretudo que vai voltar. Novo Tempo prega esse Deus que vai voltar. Aproveite esse Espírito Santo pessoa e a gente se encontra no 2º mês do ano, próximo programa Código Aberto, estudando a Bíblia de um jeito bem diferente. Eu te espero lá.